Juiz rejeita denúncia contra cidadão por infração de medida sanitária. O juiz Edmilson Rosa dos Santos, da Terceira Vara Criminal de Guarujá, rejeitou denúncia contra um cidadão por infração de medida sanitária. De acordo com o Ministério Público, José Márcio de Moraes caminhava pela areia da praia e se recusou a sair de lá voluntariamente após ser ordenado por agentes da Guarda Municipal. Agindo assim, de acordo com o Ministério Público, o réu estaria praticando crimes de desobediência, desacato, resistência e epidemia. Existe o crime de epidemia. Existe crime de epidemia. Para o juiz, no entanto, não é razoável reputar como crime o fato de um cidadão desarmado caminhar pacificamente pela praia. Abre aspas. O ser humano precisa arejar sua cabeça e algumas das formas é andar na faixa arenosa, na faixa d'água, mergulhar, contemplar o horizonte, sentir a brisa do mar. Fecha aspas para o juiz. O magistrado acrescentou que o poder público que impedir isto comete absurdo excesso de restrição ao direito de ir e vir. No resumo da sentença, o juiz da Terceira Vara Criminal Federal de Guarujá afirmou o seguinte, abre aspas novamente para ele, direito penal não é panaceia, não pode servir de remédio geral para a crise social ou sanitária, notadamente quando em detrimento dos cidadãos mais humildes e desassistidos, fecha aspas para o juiz Edmilson Rosa dos Santos, da Terceira Vara Criminal de Guarujá. Parabéns, né? A gente tem que aplaudir aqui, porque em tempos que... A gente fala dos erros, mas também tem que falar dos acertos. Parabéns, o juiz, como é que é o nome dele? Repete o nome dele aí. Esse é o juiz de verdade. Edmilson Rosa dos Santos, da Terceira Vara Criminal de Guarujá. E você percebe que ele é um juiz, né? Pelo menos nessa decisão, né? Ela foi uma decisão bastante técnica, tecnicamente impecável, mas que ela não ficou apenas na técnica, né? Porque ele disse, assim, olha, o indivíduo humano precisa arejar a cabeça. Isso tudo são fatos da vida que não estão contidos na norma. Exatamente. Né? Então, assim, tem que ser muito bom juiz. Eu tô quase isso, chorando, né? De emoção. Eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado mesmo. Sim. Porque Pois é. É o que ainda faz a gente acreditar na justiça, de algum modo, né? Sim, existem juízes muito bons. Comentando uma matéria anterior em que a gente vê a Suprema Corte do Brasil cada vez mais, sabe, com a imagem É você olhar, péssima. Olhar o ser humano como um todo. Você não reduz o ser humano à norma, sabe? Você olha o ser humano como um todo. O ser humano tem necessidades psicológicas, físicas, espirituais. Todo ser humano tem. O juiz ele não pode julgar como se ele fosse um robô, ele mesmo, né? Que só... A lei é essa, pum, acabou. Aí, acabou. Não, ele precisa ver qual é a circunstância. Tem uma frase que eu vi do Luiz Astorga no Twitter, né? Que eu achei muito interessante. Assim, ninguém tem o direito de fingir que é um robô. Exato. Ninguém tem o direito de fingir que é um robô. Veja bem, Nuremberg, né? O julgamento de Nuremberg, que julgou os nazistas depois da guerra, né? Ele consagrou ali um conceito que já estava presente na história do direito desde a Idade Média, que é o seguinte: quando você... Isso é ponto pacífico, né? Inclusive ele comentou, isso é ponto pacífico entre os juristas sobre o conceito de guerra justa. Sim. Que é quando você tem plena convicção da injustiça da ordem. Você já tem plena convicção de que a ordem é injusta, você tem o dever de desobedecer. Você tem o dever de desobedecer. Ninguém pode dizer, estou cumprindo ordens e fazer uma coisa que você sabe no seu íntimo que é injusto. Você sabe no seu íntimo que é injusto. Aquilo grita pra você. Né? Aquilo grita pra você. Daí nasce também o princípio de objeção de consciência. Né? Uhum. Exato, eu tenho objeção de consciência. Eu não posso. A minha consciência não permite que eu faça isso. Aquele caso daquele soldado, né, que tá naquele filme do Mel Gibson, ele conseguiu uma objeção de consciência para não matar na guerra. Até o Último Homem, né? Até o Último Homem. Aquilo é real, ele conseguiu mesmo. Uhum. Ele brigou na justiça ali, na época que ele foi convocado, estava fazendo treinamento, e ele falou para não podiam mandá-lo matar ninguém, porque ele fez objeção de consciência. Olha aí. Ele salvou várias vidas, né?
os amigos, né, ali. O filme é muito, muito bom. Eu recomendo muitíssimo. Vale a pena assistir, né? Até o Último Homem. Piada interna aqui, você falou Mel Gibson, o Anderson já olhou aqui, ó. Opa! Esse Mel Gibson do Anderson a gente não pode contar aqui, não. Deixa pra lá. Segue aí. Um abraço pro nosso querido Mel Gibson aí, ó. Mel Gibson, grande abraço aí. Você tem muitos fãs aqui no Terça Livre. O recruta tá rindo aqui, viu, Mel Gibson? Mas deixa eu só voltar aqui para a decisão do juiz, que eu achei maravilhosa, e eu acho que a gente precisa colocar, insistir nisso aqui. Né? Gente, é assim que se faz justiça. Sabe, aquele juiz que ele olha a situação do indivíduo, ele olha o crime que ele cometeu, e aí ele pensa, olha, nesse caso aqui, se eu der essa punição que é prevista, eu posso piorar a vida dessa pessoa. Ele pode se tornar um criminoso de marca maior. Veja, ele tem direito, o juiz tem o direito, ele não cometeria nenhuma ilegalidade se ele desse a punição prevista. Exato. Tantos anos de cadeia. Mas ele sabe qual é a situação da cadeia, ele sabe a situação do indivíduo, porque se ele é um bom juiz, ele estudou a história do indivíduo lá, tudo, né, pegou o máximo de informações, ele pensa, não, muito provavelmente essa pessoa aqui vai conseguir resolver. É óbvio que é uma escolha, né? É uma escolha que o juiz faz, mas é uma escolha sensata. É uma escolha pensando no ser humano. Depende do crime, né? Depende de circunstâncias, depende de uma série de fatores aqui. Né? Mas isso aqui é para vocês entenderem o seguinte, o direito, ele tem limites. Tá? Eu não estudei direito, mas eu estudei filosofia do direito. O direito tem limites. Nunca o juiz vai dar uma sentença perfeita. A gente sabe disso. Nunca. Nunca. Porque primeiro que o juiz ele não julga a culpa moral do indivíduo. Porque é impossível. Culpa moral, só quem está dentro do indivíduo, só quem conhece tudo, todo o processo psicológico, toda a história, todas as escolhas que aquele indivíduo fez interiormente, é que pode julgá-lo moralmente, se foi moralmente bom ou ruim. Isso só resume, né, para duas pessoas. Somente duas pessoas podem fazer o julgamento moral. O próprio indivíduo e Deus. O juiz não tem como entrar na cabeça do indivíduo. Então, já começa por aí. Moralmente, o juiz não julga culpa moral, ele julga a culpa legal do indivíduo. Ele é legalmente culpado ou ele é legalmente inocente? Isso é um limite do direito. Por quê? Porque eu posso que todas as provas, todas as evidências me levem a crer que o sujeito é culpado. E aí o juiz põe lá culpado. Daqui a 10 anos, né, o cara botou lá 30 anos de cadeia, homicídio, né, matou tantos. Daqui a 10 anos descobre que não. Surgem novas evidências, surgem novas coisas, e você não, foi o outro que matou, não foi ele não. E aí o juiz errou. Mas o juiz foi culpado na hora que ele errou? Não, porque todas as evidências levavam a crer que era, de fato, aquele indivíduo ali. Então ele julgou com as evidências que ele tinha na época. Né? E aí? Aí o Estado vai ter que tentar reparar, óbvio que é irreparável, anos de cadeia e tudo mais. Mas é o quê? Isso é o limite do direito. É importante a gente ter consciência disso. O direito não vai determinar moralmente, não tem como fazer uma sentença divina, né? Como outros juízes aí parecem que pensam assim. Né? Ele não faz uma sentença divina e diz você é culpado e tal. Não. Ele não tem como fazer esse juízo. Assim como o contrário, ele pode absolvê-lo, porque todas as evidências me levam a crer que não, então é culpa legal, a gente tirei a culpa legal dele, e daqui a vários anos eu descubro que ele era culpado. Né? Ou seja, moralmente ele era culpado, mas o juiz não tem como saber. Então o juiz ele precisa ir para o tribunal com essa consciência muito clara. E por isso a responsabilidade de um juiz é enorme.
Porque ele está decidindo a vida das pessoas. E ele sabe que, no fundo, ele nunca vai poder ter uma certeza de 100% do que ele está fazendo. Então, ele não pode nem ficar pensando muito nisso, senão ele não julga mais, ele fica louco. Né? Ele tem que entender o seguinte, não, eu vou julgar é a culpa legal. Legalmente, ele é culpado ou ele é inocente? Né? E aí você pode pensar, poxa, mas então era melhor que não existisse o juiz. Não. Sem direito seria muito pior. Né? Sem a justiça seria muito pior. Esses são os limites da justiça humana. É próprio da natureza humana ter limites. E um juiz ele precisa ter consciência dos limites do direito. Ele precisa ter consciência dos limites do seu juízo. O seu juízo não é divino. O seu juízo é um juízo parcial. É do momento. É daquilo que foi apresentado. Às vezes o advogado de defesa era ruim e não construiu bem a defesa. O cara era inocente, mas não foi construído. E aí, na visão do juiz, ele culpa legal. Mas moralmente o cara não era culpado. Então, essas reflexões elas precisam ser feitas. Eu acredito que numa faculdade de Direito se estuda isso. O Ítalo já estudou um pouquinho. Né? Mas parece que tem gente que esquece. Ou não estuda com profundidade, não sei. Estuda-se de maneira bem superficial, viu, Max? A faculdade de Direito ela não forma filósofos do direito. Ela não forma juristas. Né? Essa é a realidade. Né? Quem é jurista acaba, né, fez direito, mas acaba se aprofundando por conta própria. Não tem ali a realidade a faculdade de direito técnica, técnica, né? Ela vai te passando, né? Então você tem ali direito civil 1, a professora vai te ensinando, né? Direito de locação de casa. E caso assim, e o que diz assim, é uma aula sistematizada, mas a aula ela serve para te passar o que já está no código. Sim. Né? Essa é a realidade. A aula da faculdade de Direito ela serve para ir te passando o que já está no código. Enfim.